aula. Boa tarde. Estamos iniciando a nossa primeira aula de matemática com transmissão ao vivo pelo Facebook. Lógico que hoje nossa aula será um pouco curta. Por quê? Porque é introdução, né? A parte básica, digamos assim. Nos próximos vídeos não, a gente vai prolongar um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Nossa nova iluminação já estreia, se Deus permitir, na transmissão ao vivo de amanhã. E esperamos que tenhamos de vocês aquele feedback, aquela ideia de estamos gostando, para que a gente procure aperfeiçoar cada vez mais, ok? A matemática é para muita gente o bicho-papão, mas na realidade, dizem até alguns filósofos da ciência matemática, que é a única ciência que une o homem a Deus. É agressiva, né? Para algumas pessoas que não entendem. O que quer dizer? Ela tem uma filosofia tão profunda de vida que você não deve ter ojeriza a mesma. Pelo contrário, deve até gostar e dominar. Mas, como vai cair em concurso, o que a gente vai fazer? Vai procurar, dentro dos conceitos básicos, desenvolver. Quem já sabe, desenvolve mais ainda. Quem não sabe, vai aprender. A primeira parte, vocês vão ver que constantemente eu vou estar escrevendo e apagando, lógico. A primeira parte da matemática, para que a gente não perca tempo conversando demais, vai ser a questão de símbolos, né? Símbolos. Mas, além dos símbolos, que eu vou colocar aqui só uns poucos, eu poderia colocar 50, 80, eu vou colocar só alguns. Vai nos interessar já começar aquela questão de ideia de conjunto. Muito bom, isso aí é garantido em prova, né? Os símbolos aqui eu posso colocar, né? O de mais, o de menos, né? Multiplicação, divisão, tal que, união, interseção, o se então, o se somente se, o zero. O zero é um símbolo? Interessante, né? Interessante, o zero é um símbolo? O zero é um símbolo, sim. O zero é um símbolo que a gente vai ter uma aula específica para ele, por curiosidade. A gente vai trazer aula de curiosidades, não é obrigado a estudar para concurso. Mas vamos lá. Nós temos também o infinito, ok? O vazio. Isso aí não é Chaves, não? Só que Chaves sem nada dentro é vazio, né? Temos o zero cortado, que também é vazio. Temos conjuntos naturais, conjunto dos inteiros, conjunto dos racionais, conjunto dos irracionais, conjunto dos reais, e vem esses conjuntos chamados relativos, né? Os positivos, negativos, neutros, extremamente positivos, extremamente negativos, somente neutro, e aí vai, tá? Então, essa simbologiazinha aqui é marcante para que você entenda um pouco melhor. Agora, eu vou apagar e colocar em letras maiores para que seja visto melhor, cada um deles começando pela ideia de conjunto. Repetindo, ideia de conjunto. Importantíssima. Essa ideia de conjunto vai ser utilizada inclusive lá no raciocínio lógico, tá bom? Primeiro, vamos falar de conjunto, agrupamento de, digamos assim, elementos, beleza? Conjunto 1.1, vazio. Conjunto vazio é aquele que tem a ausência de elementos. Isso eu já sabia, beleza. Mas será que você já sabe, você lembra, talvez eu sabia, que o conjunto vazio está dentro de qualquer conjunto? Olha que interessante, tá? Então, conjunto de elementos que estão em minhas mãos, suponha que tenha. Se eu quiser jogar o vazio dentro, vai alterar alguma coisa? Não. Então, o conjunto vazio faz parte de qualquer conjunto. Quando a gente falar de subconjuntos de um conjunto, vamos já falar sobre isso, vocês vão lembrar novamente da história do vazio, tá? Conjunto unitário. O nome está dizendo unitário, um único elemento. Conjunto, colocar 1.2, né? Conjunto finito. Conjunto finito é aquele conjunto que colocado bionivocamente com outro conjunto vai ter um fim. Bionivocamente quer dizer de 2 em 2. Conjunto finito, o nome está dizendo, tem fim, né?
o conjunto do dinheiro que tem em nosso bolso durante o mês, pelo menos o meu é finito. Tem gente aí que é infinito, né? Mas também depois deixa para lá. Então, conjunto finito, aquele, né? Inclusive lembrou até um pouquinho aqui a respeito de uma certa música, de um certo músico falecido, saudoso, poeta, Vinícius de Moraes, que dizia assim, que o amor seja infinito enquanto dure. Olha que interessante, né? Esse infinito aí não quer dizer quantidade, quer dizer intensidade. O que tem a ver com a aula? Você vai já ver que tem. Vamos lá. Conjunto infinito. Eu brinco muito com alunos quando eu pergunto, no infinito, eu sei quem é o último? Aí eles, oh, pessoal, pergunta boba. Claro que não. Né? E será que não? Vamos ver. Eu coloco o seguinte exemplo. Entre 1 e 2, entre os números 1 e 2, cabem quantas frações? Aí a resposta é o quê? Infinito. Beleza. Mas quem é o último? O último é o 2. Como é que cabe infinito? Eu sei quem é o último. Porque a ideia de infinito não é necessariamente aquela ideia popular de uma coisa que não tem fim. Quer um exemplo? As estrelas do céu, né? Sentido universo, espaço sideral. É um conjunto finito ou infinito? Finito. Em primeiro lugar, porque são sólidas. Se são sólidas, é um conjunto finito. Há uma diferença entre não ter fim e eu não ter condições de contar. Os grãos de areia nas praias do mundo todo. Finito ou infinito? Finito. Se eu não consigo contar, é outra história. Então, conjunto infinito, na nossa nomenclatura, aquilo que não tem fim. Existirá sempre um próximo, tá? Então, por que foi que eu falei que o infinito tem fim? É uma curiosidade. Mas para a prova, infinito, aquilo que não tem fim. Tá bom? Tudo bem. Agora, além disso, mania que às vezes eu tenho de apagar com a mão, uma beleza. Vamos lá. Além disso, eu posso falar em conjunto universo. O que é conjunto universo, simbolizado como é o conjunto de possíveis soluções de um problema. Tá? Então, o conjunto de possíveis soluções de um problema é o chamado conjunto universo. Beleza. Então, até aqui, estamos com a ideia de conjunto, tá? E eu repito, vocês vão talvez estranhar em relação a outras videoaulas, que geralmente o pessoal deixa aquela quadra, aquela lousa, perdão, panorâmica, deixa tudo escrito bonitinho. A gente vai chegar a isso lá, rapidinho, em breve. Pronto, voltamos, tá? Internet no Brasil é uma beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai buscar deixar claro uma ideia de que a gente vai ocupar aqui o espaço de uma maneira mais clara, né, mais visível. Muito bem, vamos pegar só aqui ao lado. N é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Em primeiro lugar, não tem negativo, só tem positivo. Segundo lugar, não tem fracionários, só tem os chamados inteiros. Terceiro lugar, não tem fim, é infinito. Então, representados por 0, 1, 2, reticências, que representa infinito. No entanto, falando de símbolos, lembra aquela estrelinha chamada asterisco, né? Nossos irmãos cariocas chamam asterisco, beleza? O asterisco aqui, que é sinônimo de astro pequeno, né? A denominação de astro pequeno é uma pequena estrela. Ele tem na matemática a simbologia de exclusão do zero. Se eu colocar o conjunto dos naturais com asterisco, serão os naturais positivos ou os naturais não neutros. Me perdoe o barulho ambiente de animais, mas em uma semana a gente já resolve isso com a graça de Deus. Então vamos lá. Quem são os naturais com asterisco? Ou seja, os naturais não neutros. São os naturais positivos, começando de 1
em diante. Tá? Na realidade, quando a gente diz, ó, conjunto dos números naturais, a gente inclui o zero. Agora, números naturais, a gente não inclui o zero. Vai colocar isso na prova, isso é um conhecimento a mais. Vamos lá, como é que é essa história? Quando você vai contar alguma coisa, você não conta 0, 1, 2, 3, não. Você conta o quê? 1, 2, 3. O zero faz parte do conjunto dos números naturais, mas ele é um número recente, não é tão antigo quanto os outros, né? E bem específico. De qualquer forma, o que nos interessa é lembrar que o asterisco é a exclusão do zero. Beleza. Se eu colocar um conjuntozinho com Z, ZOL, aquela coisa toda, é o conjunto dos inteiros. Se você chegar para o seu irmãozinho, para o seu filhinho, crianças purinhos da vida, né, que são as crianças, e perguntar, me diz uma coisa, para ti o que é uma coisa inteira? Ela vai dizer, uma coisa inteira é uma coisa que não é quebrada. E o que é um número inteiro? Um número que não é quebrado. Só que na matemática não tem o termo quebrado, tem o termo fracionário, fração. Então, quem são os inteiros? Aí tem um detalhe importante. Aí tem um detalhe marcante. Eu tenho o zero como o centro dos inteiros. Do lado esquerdo eu tenho os negativos, menos 1, menos 2, infinito. Para o lado direito eu tenho os positivos, 1, 2, infinito. E vou lembrar uma coisa. Existe inteiro negativo, existe inteiro neutro, que é o zero, e existe inteiro positivo. Se você observar bem, do zero em diante, eu tenho 0, 1, 2, 3, eu tenho o conjunto dos números naturais. Então, conjuntos naturais estão dentro do conjunto dos inteiros, tá bom? Então, fica bem atento. Detalhe importante, quem está à direita é sempre maior. Quem é maior? O menos 2 ou o menos 1? O menos 1 está à direita do menos 2. O menos 1 é maior. Quem é maior? O 1 ou o 2? O 2. Por quê? Porque o 2 está à direita do 1. Então o 2 é maior. De cara eu posso dizer, o 0 é maior que qualquer negativo, porque ele está à direita de todos. E menor que qualquer positivo, porque ele está à esquerda de todos. Então, é o conjunto dos inteiros. Mas existem os inteiros relativos. Quem são eles? Primeiro, os inteiros com asterisco. Tá? Os inteiros com asterisco quer dizer inteiros não neutros. Quem são os inteiros não neutros? São os inteiros sem o zero. Os inteiros sem o zero são os inteiros não neutros. Eu tenho o Z com o asterisco e com o sinalzinho de menos. Posso até colocar assim, vamos lá. Somente o Z com o sinalzinho de menos. O que quer dizer? Inteiros não positivos. Como é que é? Não tem o menos, né? Aí você diz não, o contrário. Se tivesse mais, não, o contrário. Que o contrário de positivo é negativo. Aqui, como é o menos, com o Zzinho com o menos. O Z e o menos ao lado. Né? Quer dizer o quê? Inteiros não positivos. Não positivo, tira os positivos. E quem é que é não positivo? O zero, que é neutro, e os negativos. Se eu colocar um Z com mais, é inteiros não negativos. Quem é que não é negativo? Os positivos? É isso? Não, vamos lá. Quem é que é negativo? Os negativos. Quem é que é não negativo? Os positivos e o zero. E o zero? Porque o zero é neutro. Se ele é neutro, ele é não negativo. Repetindo, quando eu coloco menos, eu quero o zero e os positivos. Aí, ok? Não é isso? É claro que não. Quando eu coloco menos, eu quero o zero e os negativos. Por isso que eu digo não positivos. Quando eu coloco mais, eu quero o zero e os positivos. Por isso eu digo não negativos. Agora, se eu tiver um mais e um asterisco, sabe qual é a nomenclatura?
inteiros extremamente positivos. Ah, peraí, não falou que quando tinha um mais era não sei o que negativo? É, só que agora não. Agora, quando eu tenho um sinalzinho de mais e o asteriscozinho, a estrelinha, eu digo inteiros extremamente, ou até mesmo somente positivo. Só vai entrar o 1, o 2, o 3, infinito. Nem entre os negativos, nem entre o zero. Se eu colocar o asterisco e o sinal de menos, eu vou dizer o quê? Inteiros extremamente negativo. Nem entre o zero, nem entre os positivos. Tá bom? Agora, devo lembrar os senhores e senhoras que estão assistindo, senhoras e senhores, mulheres primeiro, né? Que vocês não podem esquecer isso na prova. Inteiros com o sinalzinho de mais é inteiro não negativo. E o que é o inteiro não negativo? Inteiro não negativo quer dizer inteiro que seja positivo ou neutro. Positivo ou neutro é do zero em diante. Isso quer dizer que o Zzinho aqui com mais é igual ao conjunto N, o conjunto dos números naturais. Tá ok? Fica bem claro isso. Tudo isso que foi explicado agora vale para o conjunto dos racionais, ou seja, racionais relativos. E quem são os racionais? Tá? Quem são esses tais de racionais? Os racionais são números mais ou menos assim, ó, no formato A sobre B, ou seja, formato de fração, com B diferente de zero. É bom gravar isso, tá bom? B diferente de zero. E um detalhe, A e B pertencente ao conjunto dos inteiros. Quem é fração é racional. Aí diga uma coisa, o 2. O 2 não é inteiro? É. E ele é uma fração? É. E prova que ele é uma fração? Fácil. Se você dividir o 2 por 1, ele é uma fração. E 2 dividido por 1 é igual a quem? A 2. Se são iguais, não. Vocês estão vendo que quando eu falei de tal que, pertencente, você disse, espera aí, eu não lembro desses sinais. Eu fiz questão de pular para mostrar às senhoras e senhores que estão nos assistindo que há a necessidade clara de você relembrar os símbolos, tá? Daí, o que é que eu faço aqui para vocês agora? Professor, essa aula tem uma sequência? Tem uma sequência. Esta aula é programada? É programada. O senhor está indo e voltando? Estou. Por quê? Porque é uma maneira de aprender. Aquela aulazinha, não. Aqui a gente vai e volta para quê? Para você ficar lembrando, recordando e tirando dúvida, tá? Lança comentário. Eu estou aqui vendo e estou vendo os comentários que estão chegando. Lança comentário. Pessoal, eu estou aqui de olho. Professor, explique tal coisa. Que a gente vai e interage. Está dentro do cronograma que nós temos, tá? Olha que interessante. Há necessidade de sabermos os símbolos. Exemplo. Este símbolozinho aqui, que é um E, é o símbolo de pertinência, pertence. Tá? Quando é que eu uso pertinência, pertence? Quando eu uso um elemento com um conjunto. Um exemplo, vamos lá, ó. Exemplo, ó, tá? Vou colocar aqui a setinha como exemplo. A pertence a este conjunto, A, B, C. Notou aí? Se eu colocasse aqui, ó, um D de dado, aqui tem A, B e C. Esse D está dentro daquele conjunto? Não. Então, pertence ou não pertence? Não pertence. Se eu usar este símbolo, continência, não é pertinência, é continência. Eu uso quando eu falo de conjunto para conjunto. Se um conjunto está dentro do outro, eu digo, está contido. Se ele não está, não está contido. Agora, deixa eu fazer aqui uma simbologia aqui bem rápido, um exemplo interessante. Veja, suponha que eu esteja com um bolso aqui, tá? Este marcador, que só chama de pincel de lousa. Vamos lá. Se eu colocar um marcador dentro do bolso,
o que é que eu digo? Marcador está contido dentro do bolso. Olha que interessante. O marcador está contido dentro do bolso. Quem está contido está dentro. Quem está dentro ou é menor ou é igual. Igual? Veja. A maiúsculo. Letra maiúscula você diz que é conjunto. Letra minúscula é símbolo. O A maiúsculo está contido dentro dele mesmo? Está. Então o A está contido dentro do A. Se eu quiser falar o contrário, o A contém o A, também é verdadeiro. O A contém o A. Mas quando eu falar contém, também de conjunto para conjunto, quem contém é maior ou igual a quem está contido. E quem está contido é menor ou igual a quem contém. E quem não está contido é o Czinho com traço. E quem não contém é o Czinho com um traço. Então, já sei os símbolos de pertinência, pertence e não pertence, e os símbolos de continência. Contém, está contido, não contém, não está contido. E esta barrinha vertical, nós já sabemos o que significa. É o tal que. Tá? Como é que é esse tal que eu vou usar lá, professor? Não entendi nada desse tal que. Eu estou aqui confuso, tem calma. Estou só brincando hoje. Começando. Veja, ó. Vamos colocar um número, uma coisa mais sólida. 1 pertence ao conjuntos naturais. Já estou dizendo a qual conjunto ele pertence. Aí eu coloco tal que, ou seja, assim como, de tal forma, desculpem, tal que o quê? Menor do que 2. Olha que interessante, eu fiz duas coisas aí. Tá? Eu disse a quem um pertencia, qual conjunto, e falei uma relação do um com outro número. E aí veio outro símbolo, qual? Esse aqui, né? Tracinho assim, o Vzinho, digamos, na vertical, é um maior que. O contrário é um menor que. Com o tracinho embaixo é um maior ou igual. Tem gente que fala maior ou igual, tanto faz. E aqui, menor ou igual. Crianças e adolescentes e adultos também sofrem com essa história de maior que, menor que. Um tempo o aluno chegou, professor, quando era criança, a professora fez assim com os braços e disse, esse é maior, esse é menor. Eu digo, confundiu, tá? Aí eu fiz uma brincadeirinha lá, uma historinha que eu não vou falar aqui porque é longa, sobre a questão de que um pobre é acusado por um rico, e aí todo mundo acredita logo, né, que o pobre é isso e aquilo. Aí eu disse, normalmente o maior aponta para o menor. Aí como é que é essa história? É assim, ó. O maior aponta para o menor. Vamos ver aqui, ó. Vamos falar aqui de dois elementos, A e B. Por que elementos? Porque é letra minúscula, né? Veja, ó. Aponta para o menor. Onde é que está a ponta? Do lado aberto ou do lado fechado? Lado fechado, né? Então a ponta está bem aqui. A pontinha está sempre junto ao menor. O lado contrário está junto do maior. Então, se a pontinha está junto do B, o B é menor. Então, o que é que eu digo? A maior que B. Se fosse aqui, ó, M e N, a pontinha está junto do M. Então, eu digo M menor que N. E se eu dissesse maior ou igual? Ele era maior, mas também igual. Isso existe na matemática, né? No mundo sólido é meio complicado de você entender. Né? O mundo sólido é meio complicado. Mas se você disser assim, por exemplo, ó, A, tal que A, vamos colocar assim, tá? Vou colocar maiorzinho, tá bom? Para vocês verem melhor. A, tal que A, maior ou igual a 3, tá bom? Aí eu vou dizer a quem ele pertence. A pertence ao conjunto dos naturais, né?
Aí vou colocar uma maneira bem melhor para vocês, bem mais tranquila. O professor está pagando com a mão? É, mania que eu tenho, não se preocupe não. Vamos ver assim, ó. Vamos dizer que é a solução de um problema. Solução A, pertencente ao conjunto dos naturais. Pode ser inteiro, fracionário, não importa. Tal que A maior ou igual a 5. Pronto. Quem é a resposta? Nomeando essa resposta. Se o A é maior ou igual a 5, tá bom? A maior ou igual a 5. Então quem é o A? É o 5, é o 6, é o 7, é o 8. Infinito. Porque seus naturais são infinitos, né? Beleza. Agora se eu disser A maior do que 5. Se é maior, é a partir do próximo. Se é maior ou igual, começa daquele. Se for só maior que 5, eu começo com 5? Não. Eu começo com quem? Com 6. 6, 7, 8 e por aí vai, tá? Então, esse início que a gente fez aqui da maneira meio aberta é porque a gente vai fazer o seguinte. Estas aulas de matemática, das quais temos um prazer enorme de ministrar para todos que queiram assim assistir, elas terão uma bateria grande de resolução de exercícios. Principalmente a área de probabilidade, a área de geometria, um pouco da área de matemática financeira, juros simples até juros compostos, né? Lógico que tudo isso seguindo uma sequência, né? Uma sequência cronológica e didática. Mas essas questões nós vamos jogar, no bom sentido da frase, ou seja, direcionar aqueles que derem o toque, que querem. Aí eu quero sim, eu quero assistir, né? Esse pessoal que quer assistir não vai se manifestar aqui pelo nosso querido Facebook, não. Vai se manifestar lá pelo nosso canal do YouTube, que essa aula ela vai ser postada lá no canal do YouTube. E lá você vai comentar. Sabe como é que vai ser o seu comentário? Gostei, não gostei? Acho que poderia ser melhor assim, um assado. Aí você coloca o seu nome. Meu nome é fulano de tal, e aí você se inscreve. Quando você colocar o seu nome e você fizer a sua inscrição, nós vamos gravar alguns vídeos de resolução de questões, né? Regra de 3 direta, regra de 3 inversa, regra de 3 simples, regra de 3 composta, muito exercício para esse pessoal que realmente disse, eu quero assistir, eu quero aprender matemática, porque a gente vai fazer da maneira bem didática, bem bonitinha, você vai dizer, oh, que legal, iluminação agora tá boa, hein? Poxa, está melhorando, tá boa, hein? Graças a Deus, cada vez melhor mesmo. Deus está abençoando cada vez mais. E aí, a gente vai fazer para vocês que vão curtir e vão se inscrever. Ou seja, você se inscreve, a gente sabe quem está inscrito e quem não está, lógico, e você vai ter como um brinde, como um agradecimento, estas aulas de resolução de exercício, né, com a lousa mais aberta, com bem claridade, com a coisa realmente show mesmo para valer, tá bom? Já que nós já vamos agora, estourando em 15 dias, começar nossas aulas presenciais, e aí é que a gente vai dar mais suporte também a todos, né? Nossos alunos, a nossos futuros alunos, a você que não tem tempo de fazer um cursinho e precisa de aulas na internet, você que precisa, tá? Você tem que se inscrever e lá, quando você assistir o vídeo, se inscrever, dá o teu like, lá tem um comentário, né? Comentário, aí você coloca, eu fulano de tal, gostei e quero ter acesso a esses vídeos de resolução de exercício. Por quê? A gente vai colocar só aquelas questões mesmo full, né? Quem sabe aí na gíria de estudante sabe o restante da palavra. Só aquelas full mesmo. Aquelas que quando cair no concurso, o pessoal vai dizer, não sei se deu, e você? Vamos ver, né? Mas já sabe que deu. Tá bom? Então hoje foi só um iniciozinho, só para testar. Eu vi aí que durante a aula algumas pessoas se manifestaram, que estão assistindo, muito bom, agradeço a Jesus Cristo e a vocês. E peço, por favor, que quando assistir agora lá no YouTube, vai estar postado hoje ainda, por volta de 8 da noite já vai estar postado, vocês deem aquele like, eu agradeço do fundo da alma, mas importantíssimo, se inscreva e coloca lá os 2 primeiros nomes. Vou colocar meu nome e o CPF. Não, pelo amor de Deus, não é isso não. Só os 2 primeiros nomes mesmo, tá bom? E você vai fazer, eu vou fazer um grupo para receber esses vídeos de assistir a aula, e alguns deles, a maioria até
ao vivo para esse pessoal, tá? E esse pessoal vai interagir, a gente vai fazer uma verdadeira sala de aula virtual, tá bom? Ah, aqui foi só o início, tá? A gente vai depois colocar tudo bem mais profissional, mas sempre nessa dinâmica de brincar, não com conteúdo, não com o seu futuro, mas com realmente a ideia de que você vai passar nesse concurso, seja Polícia Militar, seja DEPEN, seja INSS, seja Receita Federal, seja Guarda Municipal. Professor, no meu concurso não cai matemática. Eu devo perder tempo assistindo? Não, você não está perdendo tempo. Porque a gente vai colocar matemática com raciocínio lógico, e você não vai estar perdendo tempo, sabe por quê? A matemática está para a mente, assim como a academia, o halterofilismo, está para o corpo. Assim como a academia fortifica e embeleza o corpo, a matemática faz o mesmo com a mente, ajudando ao teu, entre aspas, HD da mente, raciocinar mais rápido, gravar mais conteúdos. Então, faz isso. Eu vou repetir, tá? Para finalizar por hoje, com a graça do bom Deus, porque amanhã, 3 da tarde, ao vivo, o pessoal da PM, principalmente, legislação da PM, vamos falar lá do oficialato como um todo, não pode perder, garantido em prova. Quando tiver postado hoje ainda, com a graça do bom Deus, lá no YouTube, nosso canal era Nilson Ferreira Silva, você já sabe qual é o nosso canal. O que é que acontece? Coloque seu comentário com seu nome. Vamos formar um grupo só para mandar resoluções de exercício para esse pessoal. Prometo com a graça de Deus que não vai ter esse fundo musical de cachorro cantando não, tá bom? Vai ser uma beleza. Muito obrigado, fé e honra. Até amanhã, 15 horas, ou seja, 3 da tarde, aula ao vivo, legislação, que é o Estatuto da PM do Estado do Ceará. O pessoal aí que vai fazer DEPEN, sabe, né? Raciocínio lógico e a matemática é a base desse raciocínio lógico. Vamos resolver muitas questões que vai desenvolver bastante, tá bom? Beijo no coração de todos e vou aguardar, quando for meia-noite, com a graça de Deus, eu vou olhar lá os comentários, seu nome, colocar uma lista, fazer aqui um trabalho, digamos aqui, na área informatizada, para que você passe a receber nossas aulas com resolução de questões, a maioria dessas questões nossas mesmo, cheia de pegadinhas, para que no dia da prova, enquanto alguns coçam a cabeça, você vai sair sorrindo. Obrigadão.